Fazer um brinde aqui. Presença do nosso mestre, nosso primeiro convidado de 2023. Opa, obrigado. Muito obrigado, né? Saúde. Cheers. Cerveja especial, né? Vamos lá. Muito boa. Bom, começar o podcast agradecendo demais a sua presença, mestre Leta. O Leta certamente está entre as 5 pessoas que mais me influenciaram na educação física e não só me influenciaram, mas tem um papel importante. Eu tenho muita gratidão por ser um pedaço do Alan Bastos, se deve ao André Leta. E muito obrigado, não só pelo que você fez por mim, e agora por você continuar servindo a gente aqui. Com certeza. Com essa generosidade, trazendo conhecimento. A gente estava conversando aqui antes, ele passou uma pauta pra gente, eu vou fazer um bolão de cara, porque a gente convidou para fazer um episódio, e eu já aposto aqui que vai ser no mínimo 2. Então, galera que está ouvindo, antes de ouvir o episódio inteiro, certamente no final a gente vai saber se vai ter mais um. Comenta aí se vocês acham que vai ser um episódio só ou se vai ser mais de um com essa fera. Leta, mais uma vez, muito obrigado. A maior referência que eu conheço no treinamento de força no Brasil, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tenho qualquer coisa relacionada com treinamento de força, eu vou buscar no André Leta. Não à toa por isso, eu te chamei, te pedi gentilmente que viesse ceder um pouquinho do seu conhecimento para falar de treinamento de força e emagrecimento com a gente. Obrigado, Leta. Cauê. Então, faço essas palavras as minhas, te agradeço imensamente. Assim, eu sempre ouvi falar, quando eu estava recém-formado, sempre ouvi falar, o André Leta trabalhava naquela academia, coordenador, o cara é foda, assim, tinha lenda, e eu conheci a Lenda pessoalmente, finalmente, depois de algum tempo, conheci a Lenda pessoalmente, e eu tô aqui de frente com ela. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com você. Você realmente, com certeza, inspira e vai inspirar ainda inúmeros profissionais, porque você é um cara que, assim, se mantém up-to-date, é um dos caras que eu considero que mais se mantém up-to-date em termos de conhecimento científico e aplica na prática o tempo inteiro. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E vamos tocar esse barco aí, porque eu também acho que não vai ser só um episódio, não. Vão ser 2. Você tá no bolão? Tô no bolão, pra mim vão ser 2 episódios. Eu no bolão mais de um. Eu não arrisco que vão ser 2. Eu tenho certeza que vai ser mais de um. E aí, pedir pro pessoal já curtir, ativar o sininho, se inscrever no canal. Inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações de quando surgir lá no nosso podcast, que é toda quinzena, de 15 a 15 dias está lá. E comenta aí embaixo suas dúvidas e vamos seguindo a gente para que a gente consiga divulgar isso para mais pessoas, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. É isso, Leta, se apresenta pro pessoal que eu já quero puxar a pauta aqui. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês. Alan, né, a gente teve a oportunidade aí de trabalhar juntos e a felicidade é minha de poder ter contribuído na tua formação profissional, acompanhar o teu desenvolvimento profissional e ver como você cresceu, amadureceu e hoje é um profissional referência no mercado, indiscutivelmente. Engraçado, né? E aí a gente passa... Hoje eu aprendo muito com o Alan, né? No início a gente tem uma troca, eu era mais o professor e ele o aprendiz, agora a gente troca e o aprendizado é constante. Fábio, a mesma coisa, eu tive a felicidade, né, de conhecer mais recentemente, a gente já ministrou alguns cursos juntos e são 2 referências para mim. Da mesma maneira que eu sou uma referência para vocês, vocês são uma referência para mim de conhecimento, de responsabilidade com a profissão, de compartilhamento, né, intenso do conhecimento com a formação dos demais profissionais de educação física. Então, vocês, eu já vou colocar nós, temos um papel importante, eu acho, na profissão, em compartilhar um pouco do que a gente gosta de fazer, que é estudar, e o que gosta mais ainda, que é pegar o conhecimento científico e aplicar na prática. E aí, antes de entrar no tema em si, eu gostaria de compartilhar algumas experiências prévias minhas que eu acho que são importantes. Porque quando você fala em prescrição, né, você tem uma associação para fazer uma prescrição fundamentada em ciência, em evidências,
que é você associar, lógico, o conhecimento científico, a tua bagagem aplicada, prática, que você prescreve para os seus alunos, e também, no meu caso, eu acho que vale muito a minha bagagem pessoal clínica, tá? Como atleta amador e como um indivíduo que busca, através da atividade física, qualidade de vida, saúde e longevidade esportiva e funcional. Então, tudo que eu aplico dos meus alunos, eu aplico em mim. Eu sou um laboratório do conhecimento que eu gero, o conhecimento que eu aplico. Só que é um laboratório que eu faço atividade física. Eu comecei lá com 10 anos, eu estou com 58, 48 anos de atividade física sistemática e regular. A partir dos 18 anos que eu comecei a estudar. Então, eu estou com 58, são 40 anos que eu venho estudando, aplicando nos meus alunos e aplicando em mim as coisas as áreas que eu me dedico. E aí é interessante que as áreas que eu me dedico, desde o início da saída da faculdade, eu sempre tive duas paixões, né? O treinamento de força e o treinamento aeróbio. E nessas duas paixões, o treinamento aeróbio, eu tive uma assessoria esportiva que durou 10 anos, que é o alto nível treinamento aeróbio. O Renato Meireles era meu sócio. E resumindo, né, eu trabalhei prescrevendo treinamento de corrida durante 10 anos, fazendo uma média de 50 a 80 planilhas semanais de treinamento individualizadas. Não era uma planilha de periodização de bloco de um mês. A gente prescrevia o treinamento, o atleta realizava, devolvia, a gente fazia análise do que ele tinha realizado na semana, e ajustando o treinamento individualizado, e para provas que iam desde provas de 5.000, 10.000, maratona, Ironman, né? Alguns atletas de Ironman, de meio Ironman, e atletas de Ultraman, alguns desafios de uns atletas. Eu treinei o Bernardo Fonseca na Maratona do Everest, ele ganhou, e aí teve a Maratona do Gelo também. Então, algumas provas de ultra endurance. Então, na atividade aeróbia, eu tenho uma experiência grande, né? E como atleta, eu corri maratona, corro meia maratona. No ano passado, eu fiz o índice para a Maratona de Boston, que o sarrafo é alto para a faixa etária. Então, eu não sou um grande atleta, mas eu sou um bom atleta amador, eu diria assim, né? E junto a isso, né, eu tinha o que aí é a minha outra grande paixão, que é o treinamento de força. Que a minha atuação profissional, ela ficou muito na sala de musculação, né, várias horas, e com coordenação e formando gente para trabalhar nas academias. E é uma área que eu ministrei curso durante muito tempo, né? Ainda gosto de ministrar algumas aulas, eu gosto de compartilhar o conhecimento. E o treinamento de força é uma área que eu sempre venho me mantendo atualizado, né? E não tem como você estudar essas duas variáveis sem acompanhar os seus clientes. E para avaliar os seus clientes, você tem aquela variável e conhecida e hoje engraçada, desprestigiada, a avaliação funcional. E a avaliação funcional, ela serviu de um aprendizado. Eu vou falar do tema específico, que a gente está falando de emagrecimento, né? Muito grande, porque nós tivemos uma empresa de avaliação funcional, eu, o professor Rolando Sede, uma das maiores sumidades em fisiologia do exercício e metabolismo, que da nossa área, tem um laboratório em Toronto, na Universidade de Toronto, professor Paulo de Tarso, doutorado também, professor da UF, e o Marcão, a gente tinha uma empresa de avaliação funcional, a Fisigraf, e nós fizemos avaliação funcional em todas as plataformas da estação do corpo, e naquela época, centenas, milhares de alunos, né? E eu era avaliador também. E no processo de avaliação, você consegue observar e de forma sistemática como os seus alunos, como os seus clientes respondem ao treinamento. E principalmente como é que eles respondiam ao emagrecimento. Porque uma boa parte da população quer emagrecer ou por motivos estéticos, e eu acho que a maioria, né? Infelizmente, e muitos hoje já começam, a gente já tem um acúmulo de informações do quanto o excesso de peso e a obesidade impactam negativamente a saúde, a taxa de mortalidade total e todas as doenças associadas à taxa de mortalidade. E aí, juntando, né,
essas 3 vertentes de uma experiência como treinamento de força, treinamento aeróbio e análise da composição e manipulação da composição corporal para o processo de emagrecimento, eu fui ganhando uma experiência, né, eu diria clínica, que ela é muito útil para a gente debater o tema hoje, que é o tema emagrecimento. Porque lá no final da história, né, quando a gente terminar esse bate-papo, é engraçado, né? Que esse bate-papo nunca vai terminar. Vai terminar aqui o horário hoje. Essa introdução é importante, né? Que a gente vai ver, todas as evidências apontam para o treinamento concorrente. Tá? Em você associar a mobilidade de treinamento aeróbio com treinamento de força. E quando o treinamento de força, eu vou até mudar o tema, vamos botar treinamento neuromuscular, porque o treinamento neuromuscular ele é mais amplo, ou vamos botar forças e as suas expressões. Aqui a gente tem força, tem potência, tem força reativa, dependendo aí do objetivo do aluno, da idade dele, a gente vai trabalhar com essas expressões da força todas. Você só falar força é uma visão um pouco minimalista do que o treinamento neuromuscular pode provocar de adaptações favoráveis para a saúde, para a longevidade do indivíduo. E aí a gente tem a associação dessas 2 atividades, aí tem um componente que a gente chama de treinamento funcional, que é a funcionalidade, a gente pegar, né, uma visão contemporânea da aptidão física, né? Antigamente era força, flexibilidade, capacidade aeróbica e tal. Aí hoje em dia já tem a funcionalidade, hoje em dia já entrou a nutrição e hoje em dia já tem também o componente que eles chamam de psicossocial. Uhum. Então você tem, e a gente vai ver que o componente psicossocial está intimamente relacionado ao comportamento de ingestão calórica, comportamento de apetite. E a coisa começa, a gente vê que quando a gente vai falar de obesidade, a gente vê claramente que ela é multifatorial. E engraçado que eu sou da old school, né? E a old school não é que ela não quebre paradigmas, entendeu? Mas eu, para quebrar alguns paradigmas meus, construídos em 40 anos de leitura e aplicação, eu não sou um profissional que me deixa levar por muita facilidade com as novidades que a gente tem, tanto no meio acadêmico, na comunidade científica, como no meio prático, do dia a dia das academias. Então, eu não sou aquele profissional boi de piranha. Eu sou aquele profissional que, quando surgem as novidades, aqueles artigos bombásticos, aqueles métodos milagrosos, eu me seguro aqui um pouquinho, calma aí, vamos tentar entender um pouquinho melhor esse tema e, na compreensão desse tema, fazer sempre uma análise, né, que a gente tem que tomar cuidado, uma análise crítica do conhecimento científico. Tem que tomar cuidado para não ter viés. Tá? E isso eu já coloco, eu tento fazer uma análise sem viés. Tá? Eu sou muito cauteloso da maneira que eu compartilho o conhecimento científico. Mas tem problema, você sempre tem viés. Sim, sim. Isso aí não existe. O viés sempre vai existir. Mas eu acho que a consciência que ele existe exatamente é o primeiro passo para evitar que ele estrague a sua capacidade de interpretar aquilo que você está estudando. E você está falando uma coisa, Aleta, e eu posso dizer porque te conheço. Essa resistência, que eu acho importantíssima, essa cautela não se traduz em resistência. Exatamente. Porque você é extremamente cauteloso, mas você está ali olhando nos debates com a gente, de vez em quando você fala assim, cara, isso aqui a gente tem que olhar com mais atenção, e você não tem problema nenhum em mudar de opinião e se corrigir. E não é nem se corrigir, é quebrar o paradigma. Você vai exatamente. Eu sou sincero, eu não tenho problema em quebrar paradigma. Aliás, eu quebro paradigma com a facilidade. Eu observei que o acúmulo de evidências científicas, ele tem um nível de evidências que a gente bota categoria A ou B, um nível de evidência, um bom número de estudos de qualidade, randomizados, a gente passa
a adotar e a aplicar essas informações. E aí a grande dificuldade de debater esse tema hoje, que é treinamento de força no emagrecimento. Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que tomar cuidado com que indivíduo a gente está emagrecendo. Porque emagrecer é o seguinte, eu posso ter um aluno que quer melhorar a composição corporal dele, quer ficar mais definidinho, e ele não tem nem sobrepeso, nem tem obesidade. É um cara que só quer definir. Então, esse cara, para definir, se ele perder, dependendo da composição dele, 3 a 5% do peso corporal, ele tem um objetivo. Tem um indivíduo que tem sobrepeso. Aí a gente não precisa ficar falando aqui quais são as taxas de sobrepeso, tal, 20 a 25%, MC de 25 a 30%, aquelas histórias todas. Não tem necessidade. Mas uma coisa importante que eu acho que vale a pena falar, e eu vou falar assim, é provável que, quando eu falo é provável que, porque os modelos as maneiras de encontrar os dados relacionados à obesidade no Brasil, elas são um pouco dúbias, seja pelo IBGE, seja pelo o Vigitel, que é entrevista, com ligação, com uma amostra baixa para você extrapolar para a população. Mas dentro do que se tem de informação e que se tem de dado, hoje mais da metade da população, cerca de 60% ou mais, está com sobrepeso ou obesa. Em torno de entre 20% e 25%, ou seja, provavelmente hoje 1/4 da população brasileira se encontra no estado de obesidade. E você não vê essas pessoas na academia, que aí já é um outro problema. É um outro problema. É um debate bom também. E aí, voltando aqui, aí você tem um aluno obeso. E tem vamos colocar assim, né? Tem várias subcategorias, e aí tem o obeso mórbido. E cada um desses indivíduos, né, vão precisar de intervenções distintas. Eu acho que aproximar um pouquinho que a gente vai te ouvir melhor. Intervenções distintas no processo de emagrecimento. E o processo de emagrecimento vai provocar alterações na composição corporal, e aí a gente fala na gordura corporal e na massa corporal magra, de maneira distinta, de acordo com quanto ele tem que emagrecer. A gente vai debater isso na frente. E um segundo ponto também, né, além de maneira, o quanto de déficit energético você vai ter que gerar, que varia muito, e quanto tempo esse cara vai precisar se manter emagrecendo para poder atingir um estado de saúde. E aí, essa é uma outra questão também, né? Um estado de saúde ideal e um estado de saúde ótimo. Nós, profissionais de educação física, a gente vai ter que quebrar muitos paradigmas em relação ao papel do exercício no emagrecimento. E o primeiro, que eu acho que agora a gente vai avançando, né? Que eu acho que a gente já introduziu, a questão que achar que o cara obrigatoriamente ele tem que emagrecer para ele melhorar o estado de saúde dele, ou diminuir os índices, a taxa de mortalidade total, ou diminuir o risco das doenças associadas a essas taxas de mortalidade. Então, infelizmente, a nossa profissão foi não infelizmente ou felizmente, né? Ela foi muito pautada na atividade física, no exercício para a promoção da estética. E aí todo mundo é muito preso à estética. Então, quando a gente fala de emagrecimento, é muito quanto o cara vai perder, ou o cara ele vai manter a massa muscular, quanto ele vai perder de massa muscular, quanto ele vai ganhar de massa muscular. E o profissional não consegue ter uma visão mais abrangente de qual é o impacto do exercício na saúde do indivíduo. E o Alan falou bem, a obesidade hoje é um problema de saúde pública. A gente vai aumentar a nossa parcela de fatia do mercado quando o profissional de educação física entender isso e quando ele for orientar o aluno dele, ele orientar em relação aos aspectos de saúde, de promoção de saúde, de longevidade, de qualidade de vida. E aí sim, quando você tem esses parâmetros, né, melhorados, a estética corporal ela vai melhorar junto. A autoimagem melhora junto. Então, só que a gente inverte. A estética está em primeiro e a saúde depois. Tem que ser os aspectos da saúde primeiro e depois, sim, a estética corporal vem atrelada. Então, a gente tem tem umas distorções do nosso mercado em relação a isso.
E o outro ponto que, aí voltando ao tema... Aproveitar esse gancho que você... Só para dar um ponto. E aí, na hora que você vai chamar a pessoa que está com sobrepeso, que está obesa, para a atividade física, você chama para o emagrecimento, não chama para a saúde. Exatamente. E isso é fator de atrito, a aderência, a adesão, a aderência principalmente. Você consegue tem uma revisão sistemática ótima de 2017, de um cara chamado Burgess, que ele vê isso. Se você chama e a pessoa não emagrece, isso tem muita chance de acontecer, rapidamente ela desiste. Porque você deixou de dar para ela todos os outros aspectos tão importantes quanto o emagrecimento e o benefício que vem antes de emagrecer 1 grama sequer, proveniente do exercício físico, que você bem falou, Leto. Eu chamo isso das melhoras invisíveis do exercício. E as melhoras invisíveis do exercício são as principais. São as principais. O cara não consegue enxergar, né, externamente. Uhum. Às vezes o cara externamente, você olha, ele não teve alteração na composição corporal. Mas ele não ter tido nenhuma alteração na composição corporal não quer dizer que ele não tenha tido inúmeros benefícios para a saúde. Deixa eu falar. Temos um episódio sobre isso, né? Sim, temos um episódio sobre isso. E é só pensar uma coisa que, assim, eu vi na internet esses dias e o pessoa que gosta da estética vai lembrar disso, porque é uma pessoa que chama muita atenção, né? Que é a Graciane Barbosa, né? Enfim, a mulher do Belo. Né? Eu esqueci o sobrenome dela, Graciane. Ela falou que estava sentindo dificuldade em ter resultado. Né? Estou me sentindo desmotivado porque estou com dificuldade de ter resultado. Nós, conhecendo a biologia do jeito que a gente conhece, conhecendo as respostas do treinamento como a gente conhece, a gente vê de cara que ela está chegando no limite genético dela. Quanto mais treinado, menos treinável. Né? E aí, isso impacta... Eu, às vezes, tem que me conter. O limite genético, você sabe que ele é ampliado com a utilização de recursos. Sim. Não, mas eu não tô querendo... Não, mas olha só. Ela já pôde... Eu acho que acredito e ainda que... assim tem um limite. Sim, acho ainda que o Cauê ele já considerou Exatamente. Então, assim... Ela já estourou o teto há muito tempo. Então, assim... Mas isso traz uma informação para quem tá de fora da academia, para quem tá de fora... Pô, se ela não tá tendo resultado, eu vou entrar... Eu que tô gordo, eu que tô obeso, ou eu que tô de fora de forma, ou eu que tô sedentário, eu vou conseguir resultado como? Se ela que é ela não consegue. Então, assim, isso traz uma informação pro inconsciente coletivo das pessoas muito errado. Isso é um desserviço, né? Assim, jornalístico para as pessoas que vão se beneficiar e muito, primeiro, das melhores invisíveis do exercício, como a gente já falou aqui algumas vezes, como você citou, e depois das melhores que ele vai começar a ver, que é depois de algum tempo. E aí vai variar, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano. Sim. Entende? E aí, em relação, né, ao treinamento de força, a gente começa a ver isso. Primeiro, né, para quem que você está aplicando o treinamento de força? E o quanto esse indivíduo tem que emagrecer. E aí a gente vai ver que o treinamento de força vai ter um papel junto com a dieta no processo de emagrecimento, mas tem uma limitação muito grande quando a gente fala em indivíduos, né, que precisam perder pelo menos aí mais de 10% do peso corporal. Sim. Eu acho que até aquela faixa ali, eu já estou botando 10%. Não, 10% vai. Você vê vários estudos aí bem controlados, onde o indivíduo realizando treinamento, atividade aeróbica, mais treinamento de força, mais dieta, ele perde em torno de 10 quilos. E aí, no treinamento de força, diminui ali a tendência de perda de massa corporal magra, perde pouco, a gente vai falar mais sobre isso, aí perde meio quilo, pô, tá legal. Se o cara pesa 100 quilos, ele perdeu 10% do peso corporal. E mesmo assim, esses resultados... a gente vai ver com um cara com déficit energético aí diário de 500 a 700 calorias. Que não é fácil. Não é trivial, né? Não é trivial. É acima, não é o déficit radical, mas é um déficit consistente para você manter a longo prazo. Então, a gente já vê que, dependendo do quanto o indivíduo tem que emagrecer, a gente já coloca que, olha, o treinamento de força tem uma limitação.
E aí tem, se o indivíduo é treinado e destreinado, essa é uma variável importante. Outra variável que a gente tem que levar em consideração muito quando a gente analisa os estudos, às vezes é a validade interna e a validade externa do estudo. Na nossa profissão, infelizmente, no processo de metodologia da pesquisa, você tem que isolar as variáveis dependentes, né? E aí você isolou a variável dependente, você manipula as independentes para você entender o que está acontecendo com o teu objetivo final de estudo. Só que quando você isola as variáveis, você não tem a capacidade de analisar o treinamento num todo e combinado com todas as intervenções. Porque um programa de emagrecimento, ele tem atividade aeróbia. Opa, tem um treinamento de força. Como é que eu prescrevo o aeróbio? Como é que eu prescrevo a força para aumentar o gasto energético? Mas não tem só isso. A gente sabe que o emagrecimento, ele tem outros componentes. Então, a gente foca muito no gasto só energético da atividade. A gente já viu claramente que é uma visão minimalista do emagrecimento. E o profissional de educação física, eu não estou fazendo a crítica a nós profissionais, não, eu sou da área. Isso aí é uma autocrítica que a gente tem que fazer. Ele hipervaloriza o exercício no processo de emagrecimento. E essa hipervalorização acaba tirando o olhar dele para outros aspectos, outras variáveis que talvez sejam mais importantes do que o exercício. E aí isso já tá bem batido, mas não é batido, porque as pessoas não dão a devida atenção. Não, é só você abrir a rede social, as redes sociais, você vai ver que não está batido, porque continua. O que você está falando aí está acontecendo, abre o Instagram e agora você vai ver isso. E aí a gente fala de outras variáveis, como sono, estresse emocional, eu diria comportamento social, estados de humor e psicológico. São inúmeras variáveis que influenciam diretamente, porque o exercício é uma parte legal, aumenta o gasto energético, mas tem a questão da ingestão que ela tem que ser acompanhada e tem que ser, eu diria, bem orientada. E seleção dos alimentos, gosto pelos alimentos, aí o Alan fala isso como ninguém. E aí a gente acaba não orientando ou educando o aluno, ou tendo uma visão mais multifatorial de onde é que está o ponto-chave desse aluno para eu intervir de forma favorável com a prescrição de exercício. E aí eu vou entrar um pouco na minha história, que isso é interessante dentro desses 40 anos que eu faço atividade. Antes de você entrar, deixa eu só falar um negócio que assim, eu já abri meu celular aqui umas 3 vezes, pessoal, porque ele mandou uma pauta pra gente, que a gente pediu. Ele já abandonou a pauta. Não abandonei, calma aí. Você vai ver que eu não abandonei. Mas eu não vou perder a oportunidade de explicar, não. Você vai passear por tudo, eu sei. Porque abandonar a pauta porque na introdução... Mas essa pergunta, a primeira que você mandou, que é simples... Mas ainda nem respondi ela. Ela não, mas ela é uma pergunta boa, que uma hora eu vou fazer ela claramente. Você meio que já respondeu. Você já você semi-respondeu. Semi. Para bom entendedor, minha palavra basta. Pra gente aqui você já respondeu. Exatamente. Mas tem que... Claro que você pode ser bem melhor do que isso na hora que a gente fizer a pergunta explicitamente. Desculpa, te interrompi, Leto. Não, é bom. Vou fechar aqui e manda abraço. E aí, todo mundo conhece o André Leta corredor e o André Leta relativamente magro, com uma boa composição corporal. Mas isso aí é o que está, aí eu vou brincar, é a vida de novela, né? É o que está no Instagram, é o que a gente mostra para fora. Mas não é o que as pessoas vivenciam, né? E têm as suas dificuldades do dia a dia. Então, rapidamente, né? A minha família, né? Avós, tios, mães, por parte de mãe, todos obesos. E obesos mórbidos. Então, a minha família italiana, os Letas, tem um gene, eu vou dizer, obesogênio, tem um gene lá para a obesidade. Todos com doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, então uma tendência para as doenças também cardiometabólicas. E aí eu nasci e vivi num ambiente obesogênico. Eu sentava na mesa com meu avô com um prato na frente,
e com 3, 4 pratos em volta do prato principal. E quando você, né, cresce, né, num ambiente onde de muita fartura de alimento e onde a alimentação é abundante e as pessoas comem muito, você começa a ter hábitos, né, alimentares saudáveis, porque o italiano come a dieta mediterrânea, mas com muito volume. E era muito volume porque todos são obesos, né? Então, culturalmente, isso é interessante, eu nasci, cresci e me desenvolvi num ambiente familiar, né, cultural para uma alimentação excessiva. Esse é um ponto. Mas eu sempre gostei de fazer muito exercício, e isso, vamos colocar, um contraponto. Só que no decorrer da minha vida, né, eu já tive pelo menos umas 7 vezes em que eu tive uma oscilação de peso corporal. E essa oscilação de peso corporal, ele podia subir 10 a 12 quilos e baixar 10 a 12 quilos. Então, aquele famoso efeito ioiô, efeito sanfona, isso acontece muito comigo. Só que no que isso acontece, é engraçado, né? Todas as vezes que eu ganhei, então às vezes o meu teto máximo de peso é 85, 86, e o meu peso mínimo, eu cheguei a 72, 73 quilos. Então você vê que é uma oscilação bastante acentuada, uhum, né? E aí, lógico, eu tinha que lidar com o meu processo de emagrecimento. E o interessante é que no reganho, e aí são coisas que é interessante a gente compartilhar, que no reganho de peso, tirando pouquíssimas lesões, mas na maioria das vezes, eu tive o reganho de peso mantendo o mesmo volume meu de atividade física diária, que é o treinamento de força umas 3 vezes por semana, uns 40 a 45 minutos, e a atividade diária mais ou menos aeróbia com 1 hora de duração, umas 4, 5 vezes corrida e umas 2 a 3 vezes bicicleta ou natação. Então, vocês observem que, mesmo mantendo um volume de atividade física muito elevado, dependendo do meu comportamento, e eu vou botar entre aspas, da minha compulsão alimentar por hábitos sociais ou culturais associados à minha família, eu conseguia ter um reganho de peso e um reganho de peso acentuado. Então, a primeira coisa que eu coloco é que você, e a gente já sabe disso, manter o peso perdido é difícil. E difícil até para as pessoas que, no meu caso, têm um volume de atividade grande. E segundo, né, para redução de peso corporal. Para redução de peso corporal é a mesma coisa. A dieta, né, a alimentação tem que ser restritiva, lógico, bastante restritiva, inclusive nos finais de semana. Cada um, eu tenho a fórmula André Leta para eu emagrecer, para me emagrecer. E na minha fórmula eu já sei eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para emagrecer, e eu emagreço. Eu estou passando por esse processo hoje, o Alain me sabotou com essa cerveja, mas está dentro da minha cota de álcool do final de semana. Mas coincidentemente, Leta, a gente não falou sobre isso na resenha prévia. Eu também porque eu também fico fazendo experiência comigo o tempo todo. Aí eu faço experiência, um pouquinho diferente, que eu vou mudando. Agora eu vou fazer esse, né? Comer isso aqui, comer aquilo ali, comer de outro jeito. Sim. Fora os percalços que a gente conversou, que você vai falar mais, você já falou de sono e tudo, estresse. E aí, isso aqui, mesmo em todo o processo que eu não abro mão. Eu só mudo a quantidade e a frequência. Também. Exatamente. Perfeito. E é o que eu estou fazendo hoje. É por isso que eu falei. Eu estou aqui, a minha cota. E exatamente o que eu estou fazendo hoje, porque o gordinho da história aqui, né? Eu tô tentando perder peso e, assim, para mim é um grande desafio, porque eu ganhei muito peso nessa história de mestrado, doutorado, pós-doutorado, estresse, troço todo, que não aconselho a ninguém fazer, a não ser que queira muito, né? Mas isso traz um estresse muito grande, isso traz uma compulsão alimentar muito grande, né? Uma ansiedade muito grande. E eu agora estou começando a resolver alguns aspectos dessa ansiedade e estou começando a resolver meus hábitos alimentares na comida, né? Isso aqui tinha época que era todo santo dia. Por quê? Porque era ansiedade. Pessoal, virou terapia de grupo. Aquele momento, sabe, que eu... De leve. Mas acho que é importante as pessoas entenderem. É o mundo real. Entendeu? São 3 professores de educação física falando de hábitos que
estão associados com obesidade, as pessoas precisam ver isso porque, mal ou bem, nós somos, assim, espelhos do que eles vão fazer, né? Se eles seguirem aquilo que a gente fala, obviamente. Né? Não necessariamente tem que seguir. Mas a gente está falando alguma coisa que é o mundo real. As pessoas precisam entender isso. Que a gente também passa por problemas e com certeza os professores que estão assistindo a gente também já passaram por problemas semelhantes. E a gente já falou no episódio que a gente falou de evolução, se eu não me engano. Sim. Falou que não adianta ter todo o conhecimento, isso não é a garantia. Exatamente. Você é magro porque você é professor. Não é assim. Não, a dificuldade, e o buraco continua, lógico, na redução de peso eu consigo efetivamente, porque eu tenho um volume de atividade alto, eu sou muito disciplinado em relação ao controle alimentar, mas dentro desses temas da abordagem multifatorial, eu sei que tem algumas variáveis que influenciam na minha alimentação e que acabam dificultando o meu processo de emagrecimento ou sabotando o processo de emagrecimento. Então, sono. Quando eu tenho sono, durmo um pouco, minha energia está baixa, a minha ingestão calórica aumenta. E a minha ingestão calórica por alimentos que são mais calóricos ou junk foods. Dependendo do nível de estresse de trabalho, também. Eu chego em casa, eu quero uma recompensa, aí você acaba comendo mais, você acaba bebendo mais. E você vai tendo, no dia a dia, na realidade de vida, esse processo de emagrecimento sendo sabotado pela a nossa vida da sociedade moderna, contemporânea, que é muito acelerada, e pelos nossos hábitos culturais e sociais, que são todos em volta da mesa. Então, por que isso é importante? Porque o que eu quero deixar claro é que emagrecer é difícil. As pessoas acham que é fácil, e eu vejo a quantidade, o volume que eu faço de exercício para emagrecer é absurdo. A minha dieta é muito restritiva, mas eu consigo perder meio quilo, 1 quilo por semana, mas eu sou o sujeito lá na frente que eu vou falar que o meu consumo de oxigênio é absurdo. Eu saio para correr, eu gasto 20 calorias por minuto, durante 1 hora. Então, isso favorece muito. Aí sim, a atividade tem um peso. Mas eu já sei o seguinte, se eu fizer isso e eu não controlar a alimentação, eu não saio do lugar. E aí o velho ajuste metabólico que a gente já falou aqui. Não sai, juro. Eu fico meses fazendo atividade tal, e o meu peso é constante. E aí a grande mensagem que você já devem ter passado, da hipervalorização da atividade física, nesse processo, eu vou colocar um número geral. Né? 70% do processo de emagrecimento está associado à tua alimentação. E aí todas as variáveis que influenciam a alimentação. Aí a gente fala de sono, de estresse, o que a gente comentou. E aí a atividade física entra com um percentual aí de 30%. Mas não é garantia que você fazendo atividade física você vai emagrecer, porque sempre depende dessa ingestão calórica, dessa ingestão energética. E aí entra o tema de treinamento de força. E aí eu acho que cabe a primeira pergunta. E aí, Léo? O treinamento de força é capaz de promover o emagrecimento? Muito bem. E aí a notícia triste, né, para todo mundo, né? O treinamento de força isoladamente não emagrece ninguém, né? Você pode pegar aí todos os estudos, todas as meta-análises, o treinamento de força com um volume elevado, com a regularidade que for, pelo menos as evidências científicas não apontam para isso. E tem total lógica. Sim. Porque se você pensar, o objetivo principal do treinamento de força é aumentar a força, uma das adaptações geradas à força, aumento da força, aumento da massa muscular. E aí, quando a gente pega as meta-análises mais recentes, né, e revisões sistemáticas, você tem aí um aumento de 1 quilo do treinamento de força, e não redução. Tá? Então, a gente já fala, olha, treinamento de força isoladamente não emagrece. Agora, para deixar a galera que defende o treinamento de força, aquela bandeira, força, mais calma, a atividade aeróbia isoladamente também não emagrece muito. E aí tem uma... Heleta, só pegar esse gancho rápido, porque assim, não é o objetivo, e até vai ser um pouco, gerar uma certa polêmica, mas não é isso, é só que o Leta está trazendo o que tem de evidência,
E a gente tem hoje, você vai abrir também o Instagram e vai encontrar, porque, rapaz, isso é, para mim, um problema, assim, de eu ficar, cara, como a gente reduz e fica querendo achar o santo graal e quer achar o alvo de um negócio que é imenso, que é gigante. Aí você, cara, para emagrecer é o treinamento de força. Cara, Não, calma aí. sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando daquele artigo que foi publicado no British Journal of Sports Medicine do grupo pessoal lá de Goiás. Acho que você já sabe o que eu tô falando. Falava que o HIIT era a pílula mágica do emagrecimento, da perda de peso. Esse artigo, ele só ainda não foi retratado. Assim, na verdade, eu não sei por quê. Porque ele levou um comentário muito forte do grupo da Maria Fertaroni, que, para quem não conhece, é uma das principais pesquisadoras em longevidade, treinamento de força no mundo. O artigo clássico dela se não me engano, 1990, 1990, com nonagenários, é espetacular, né? Então, assim, é uma pessoa muito forte na área de treinamento de força e ela traz vários pontos de falha daquela meta-análise, né? Justamente por quê? Porque ela vende uma receita de bolo e não existe. Não existe. Ponto. Acho que por tudo que o Leta já falou até agora, Exatamente. isso já está claríssimo. Claríssimo. E aí, Leta, assim, essa pergunta que você trouxe, porque Tem mais? Você que mandou essa pergunta, mas é uma pergunta que a gente certamente faria. Só ela, a gente fica aqui. Sim. Então eu quero te dar agora, deixar você livre para falar sobre isso, porque isso é uma quebra, neste momento, para mim, não deveria ser. Não é. Para o Cauê eu tenho certeza que não é. Mas para quem está escutando a gente, principalmente para quem estiver chegando agora, talvez seja uma quebra de paradigma, então eu acho que você tem que ficar bem à vontade para falar isso de forma muito tranquila e didática, que é uma coisa que você faz com muita facilidade. Outro ponto, eu estava falando sobre isso, é que a atividade aeróbica isolada, e também tem meta-análise interessante, apontando isso, também não emagrece muito. Então, o treinamento de força, esperado que ganhe, sem dieta. Tudo eu estou falando sem dieta. Aí o treinamento aeróbico sem dieta, você reduz aí, em média, tá? 1,5 kg a 2 kg você consegue só com atividade aeróbica. E uma coisa importante, quando você fala isso, é para a população média em geral. E aí tem situações, isso eu quero colocar como importante, em que você pode, na atividade aeróbica, ter um emagrecimento significativo. E aí tem uma revisão do Rossi, de 2001, é uma revisão antiga, tá? Que ele levantou os principais trabalhos até então publicados na literatura do papel da atividade física, do exercício aeróbio no emagrecimento. E ele fez uma curva de dose-resposta. E aí a curva de dose-resposta é lógico. Quanto maior o volume da atividade aeróbia, e aí o volume ele media também pelo gasto energético, maior era o emagrecimento. E aí ele chegou, né, num valor que você, para ter, em média, né, perder em torno de 700 gramas, 800 gramas por semana, você tem um pico de emagrecimento, né, ou de gasto energético semanal só com a atividade física, entre 3.500 e 4.000 calorias. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. 3.500 e 4.000 calorias. Então, em relação à atividade aeróbica, a atividade aeróbica sozinha, sem a dieta, pode levar o indivíduo ao emagrecimento? Pode, desde que um indivíduo tenha um gasto calórico, um volume de exercício absurdo. E que esse volume de exercício absurdo não seja compensado com um comportamento compulsivo alimentar, que a gente vai ver, você já deve ter falado isso, que quando você aumenta muito o déficit energético, você tem uma tendência a compensar. Ainda não falei. Pode falar. Isso são os próximos episódios, mas a gente vai detalhar mais. Pode falar, fica à vontade, manda abraço. E aí, quando você pega volume e intensidades elevados, o cara gasta mais. Mas, em compensação, ele vai ter uma tendência a aumentar o consumo calórico.
E tem uma tendência também, a gente vai falar em relação à força, mas a atividade aeróbica também, a atividade espontânea diária dele é menor, o cara se movimenta menos. E aí aquele gasto, aquele déficit energético gerado que induzia ele ao emagrecimento, já não induz a um emagrecimento tão grande. Então é lógico que, André, então o cara não emagrece com atividade aeróbica? Emagrece, mas é um cara muito condicionado, como eu, uma capacidade de fazer um volume de atividade muito alto, e aí sim, tem que ter, se deixar a alimentação livre, que eles chamam, a libido, ad libitum, o cara não emagrece. É porque o cara tem que estar com a alimentação ali controlada, entendeu? Então você chegou no ponto que eu queria. Se não... Porque mas só o exercício aeróbio emagrece, sem intervenção alimentar. Não. Tem que... A intervenção alimentar está aí, porque você está falando o seguinte, você aumentou o consumo, o gasto energético, sim, via atividade. A tendência é aumentar, se botar ad libitum, você já falou, ad libitum vai subir. Como é que você faz para ter o emagrecimento com o exercício? Você precisa falar pro cara, não pode comer mais. Isso é uma intervenção alimentar. Os estudos eles fazem isso, né? Mantém a tua alimentação isocalórica. Isso é uma intervenção alimentar, Léo. Sim. Isso é. Então não Com tem. certeza. Já está a intervenção alimentar aí. É verdade. E aí, acabou. Eu acho que vale a pena também citar, porque a gente falou dos benefícios invisíveis do treinamento e, de fato, treinamento de força isolado não emagrece, treinamento aeróbio isolado emagrece pouco, mas, por exemplo, o treinamento de força, ele consegue gerar respostas para o indivíduo sedentário que é muito parecido com a resposta do treinamento aeróbio. O indivíduo que faz treinamento de força, que é sedentário, né, legal. ele consegue ter biogênese mitocondrial, ele consegue ter ativação ali daquelas vias que são associadas à regulação do metabolismo energético. E isso contribui para a diminuição da inflamação. Uhum. Lá na frente, vai contribuir para isso. Eu não vou aprofundar muito mais nisso não, porque acho que já estou cheio. Até imagina a seara que o André ia falar. O Léo tá bem. Só complementar a questão que já é uma intervenção alimentar que eu falei. Sim, concordo. Mas o exercício físico, por que ele emagrece 1 quilo, 2, mesmo se você botar ad libitum? Porque, em geral, o consumo da pessoa vai aumentar, mas o que a gente tem observado nos estudos é que, de longo prazo, é que não compensa o gasto a mais. Vai chegar num ponto que você ainda tem algum déficit. Ad libitum. Desde que não seja demasiado. Porque uma coisa que Sim, o Leta falou... Aí vai... Exatamente, porque quando é demasiado, quando ele Mas faz calma aí, cara, porque a gente está falando aqui do Sim, é porque o situação Leta tinha normal. falado do demasiado também. O demasiado vai gerar um aporte demasiado que é necessário. Mas aí tem muitas outras questões envolvidas. Na pessoa média, Sim. que vai fazer o exercício no volume padrão, 1,5 kg a 2 atividade aeróbica. Isso aí. Sem controlar. Não funciona. Agora, não é isso, isso não resolve o problema. E aí a gente compara, né? O treinamento aeróbio mais força. Emagrece mais? Opa, emagrece mais. 2,5% de gordura corporal. E aí você perde 1,5 kg a 2. Só que essa não é uma perda de peso significativa. Talvez isso funcione para o aluno que quer ficar um pouquinho mais sequinho. Agora, para um cara que é sobrepeso, tá com 100 quilos. Imagina, 100 quilogramas. Ele vai perder 2 quilos. 2 quilos. É isso aí. Não funciona. E aí a gente vem nos estudos, né, que associam, né, a atividade dieta mais atividade aeróbia ou dieta e mais atividade aeróbia e força, né? E aí tem uma revisão bem recente do grupo lá do Tafel e do Daniel Galvão, né? Muito legal essa revisão, e ele vem falando das modalidades de exercício no processo de emagrecimento junto com a dieta. E aí, em média, isso é interessante, quando você combina a força mais aeróbio, beleza, perde em torno de 5,3 quilos. É uma boa... com a dieta, o treinamento de força emagrece. Bacana. Realmente, isso é indiscutível. E a atividade aeróbia, mais o treinamento de força. Que aí, nesse estudo, eu não sei por que ele não fez a atividade aeróbia mais a dieta. Porque ele queria analisar muita força. O foco foi então, peraí, ele tem atividade aeróbia com força? Divide aí pra gente. Só força, atividade aeróbia com força, dieta com força, dieta com aeróbia e força.
Beleza. Por isso que eu fui lá nos estudos que só o aeróbio. Eu fui Uhum. buscar, porque eu fiquei, calma aí, estamos comparando. E aí, quando você não teve diferença da dieta, mais o aeróbio, mais a força. E aí teve uma chuva de post no Instagram, né, de vários profissionais levantando a bandeira que, olha, o treinamento de força, junto com a dieta, ele provoca o emagrecimento. E aí, isso é indiscutível, provoca, mas é o que eu volto a falar. Para quem e quanto essa pessoa precisa emagrecer? Essa é uma questão chave importante. E na maioria desses estudos, eles trabalham com déficit ali de 500 calorias, que não é um déficit agressivo. Eu acho que na maioria das dietas, das propostas de abordagem nutricional, 300 a 500 calorias de déficit por dia, isso vai subindo. Lembrando que isso é predito, isso não é algo exato, porque as fórmulas de predição de taxa metabólica de repouso em algumas populações são completamente equivocadas, tá? A gente tem publicado trabalhos, né? Publiquei tem agora um que está sendo submetido, mostrando isso. Né? A gente tem 2 ou 3 fórmulas que conseguem combinar, né, com determinados tipos de população, né? Mas elas, em geral, não concordam muito com o que a gente vê no padrão ouro. Né? Então, você está colocando aí 500 calorias, pode ser 150 para mais ou para menos. Sim. Fora que na hora que começa a emagrecer, muda. Isso é uma outra, aí é uma outra não coisa. Muda só, muda em relação ao que está predito. E é muda muito além do que está predito ou aquém do que está predito. Então, assim, é muito complicado a gente bater ainda, cravar os déficits calóricos, porque às vezes o cara bota lá, crava, faz a dieta, crava ali 500 calorias, mas o cara não está fazendo déficit, porque teve um erro no cálculo, o erro inerente ao cálculo da própria taxa metabólica de repouso. E um outro dado interessante, né, que aí eu coloquei o valor de 5 quilos, só que tem uma variabilidade nessa resposta. Sim. A variabilidade, eu estou aqui com os dados, né, que eu tive que fazer um roteiro, ela vai ali de 3,5 kg até, vamos botar, 7 quilos. Talvez esteja aí o problema. Tem um cara que emagrece mais, tem um cara que emagrece menos, e normalmente esses estudos trabalham com curva normal. Uhum. E aí, normalmente, mais ou menos, é o desvio padrão, mas o desvio padrão é o primeiro desvio padrão. Está arriscado lá no sistema da curva, o cara que não emagrece nada. Exatamente. E tem vários estudos... Que é o não responsivo. Não responsivo, que demonstram que o cara vai fazer, e o Alan já deve ter também abordado isso, bota os indivíduos para a mesma intervenção dietética, o mesmo déficit, o mesmo exercício e acompanha a resposta. Tem uns caras que não emagrecem nada, porque a capacidade dele, né, que eles chamam de compensação em relação ao déficit energético gerado, seja com alimentação, com exercício, é tão grande que o cara compensa pela alimentação e ele não sai do lugar. Cara, a taxa de absorção intestinal é diferente entre os indivíduos. E aí a dinâmica específica do alimento, que é uma outra variável que o metabolismo energético muscular dele pode ser diferente também. Tem muita coisa que pode ser diferente nisso. E aí a variabilidade na resposta é grande, mas se vocês pegarem, isso que é importante, porque eu trouxe essa do Galvão, Galvão, mas eu tenho mais umas 3 aqui. Aliás, todas essas revisões, eu vou deixar lá, vamos colocar todos os estudos que eu estou colocando aqui na pasta. Botar uma pastinha, a gente deixa o link na descrição. Deixa o link na descrição. Tá bom? Que aí vocês vão poder... Presente do tio Léo. Tem bastante coisa legal. Aí vocês vão poder analisar os estudos, porque senão fica muito cansativo, mas, resumidamente, todos os estudos apontam para esses valores. E no que tem reportado na literatura, isso é o que tem... Certamente pode ter extremos, mas a maioria dos estudos, talvez o Alan, que está estudando obesidade mais aprofundadamente, mas a maioria dos estudos publicados, o máximo que a gente vê é perda de 10 quilos de gordura, 10% do peso corporal. É por aí, com um ano, 6 meses, um ano. Não foge muito disso. E geralmente com reganho ali de 2, 3 quilos. Geralmente tem um reganhozinho, uma curva em J invertida. É quando tem um acompanhamento de destreino. Sim, mas tem trabalhos que, mesmo com acompanhamento... Com treinamento, aquele de 2020 que é fantástico, começou em 2015, os caras começaram, tem uns 4 ou 5 braços do trabalho, do Reed Larsen. Sim.
Ali tem isso. Tem Você reganho. está falando. Você tem razão. Reganho. E essa questão do reganho também, porque, por exemplo, no meu processo de emagrecimento, eu sei que eu faço platô. Então, eu faço, pelo menos, quando eu perco 10 quilos, eu faço 2 platôs. E eu identifico quando eu faço os platôs. O peso não varia. E aí, quando faço platô, eu já sei que eu tenho que... Não tem jeito. O meu organismo se adaptou ao que eu estou comendo, se adaptou ao que eu estou gastando, ele já ficou mais econômico, porque no que eu perco peso corporal, no meu deslocamento diário, eu já gasto menos energia. Quando eu corro, que é a minha atividade normal, do mesmo tempo, a mesma distância, eu já gasto menos energia. Eu estou comendo menos, a minha dinâmica específica do alimento é menor. Tá? Estou gastando menos. E eu estou com volume alto de atividade, porque eu só emagreço com volume alto de atividade, eu fico cansado. Pô. Eu só faço aquilo. Eu não vou nem falar mais nada. Porque... Não se entrega, não se entrega. Mas também, o quê? Meu amigo, esse negócio de fazer triatlo, fazer maratona, você só quer botar a perna pra cima. E acabou, né? Eu não entro nessas maluquices, então... Nem eu. Essa eu não entro. É verdade. Mas é A tua atividade diária espontânea, durante a semana e no final de semana de lazer, cara, você diminui. E aí eu faço platô. E aí não tem jeito. Quando você faz platô, só tem uma estratégia, né? Ou você aumenta o gasto, ou você diminui a tua ingestão, e eu me conheço, eu vou trabalhando com essas duas variáveis. Né? E aí a gente vai ver depois lá na frente, né, qual é o impacto desse processo de emagrecimento, a velocidade do emagrecimento, que essa é uma coisa interessantíssima no que diz respeito à manutenção da massa muscular. Mas no que a gente tem do treinamento de força, ele realmente, para alguns alunos, ele pode gerar o emagrecimento quando você tem o emagrecimento aí dentro dessa faixa. Vamos botar entre 3 e 8 quilos junto com a dieta, bacana. Deixa eu só é factível e tem evidência para isso. Só alertar isso. Isso tem que alertar, porque assim, a gente está falando, galera, de obesidade. Não você falar de um emagrecimento. Aí o cara, não, mas então, eu consegui o resultado assim, consegui, cara, perder 2 quilinhos, 3 quilinhos, ganhar 1 quilo de massa muscular. Tá dentro da normalidade ali do que você encontra na academia, que inclusive é o que mais se tem na academia. Você não, essa galera, a gente falou lá no início, essa galera realmente com sobrepeso, a galera obesa, não, a maioria não, é a maioria da população e a minoria dentro de um espaço de academia que a gente vê. Então, só para diferenciar que é disso que a gente está falando. E outro ponto interessante, aí a gente, mas por que o indivíduo obeso, né, o sobrepeso, ele com treinamento de força emagrece igual, junto com a dieta, com treinamento aeróbio. Né? E isso poxa, essa vai ser boa, fica aí um pouco. Pô, eu ia pegar a cerveja. Não, então vai. Volta. Não vou conseguir sair nunca. Vai. Essa é interessante. Não vai não. E aí eu vou me dar de exemplo. Tá, mais uma vez. Só para você parecer na câmera, no tampar o letra. Tem um consumo de oxigênio de 55 mililitros. Comporta. Tá. É o meu... E o meu limiar anaeróbio é 90%. Eu sou um cara bem... Então eu consigo correr 1 hora, que é o clássico por limiar, a 90%. Aí se fizer aquela conta básica, né? 90% de 55, menos 10% vai dar 50. Tá? Pelo meu peso corporal, que é 80 quilos, meu peso médio, quando eu não estou emagrecendo, correndo nisso, eu estou metabolizando 4 litros durante 1 hora. Isso dá quantas calorias por minuto? 20 calorias. Por minuto. E aí, você falar, só que o atleta gosta de fazer musculação. Treina forte. Eu sempre fui forte. Então, hoje, uma repetição minha massa caiu, não é mais a mesma, mas é 90 quilos, eu faço 8 repetições aí com 80 quilos, faço bem, faço barra várias com o meu peso corporal, coloco para eu ter uma boa força muscular. Eu posso fazer o melhor treinamento de força do mundo, volume alto, intenso, em forma circuitada. Na melhor das hipóteses, eu vou gastar 10 calorias por minuto. E aí a gente está comparando uma atividade que você tem um gasto de 10 e com uma atividade com gasto de 20. É lógico que nessas duas atividades, desse volume e intensidade, tem as compensações que a gente já falou, de aumento de apetite. Eu não quero... por isso que eu falei que no início, você só analisar e trazer os dados das variáveis isoladas
elas podem te levar ao erro no processo de emagrecimento, porque a gente já viu que é multifatorial e tem outras variáveis envolvidas. Mas para a gente poder entender por que o obeso pode ter uma perda de peso interessante quando ele faz o treinamento contra a resistência, é que numa caminhada a 4,5 km por hora, uma caminhada que é uma velocidade, vamos colocar assim, usual para o obeso, 5, um cara com 90, 100 quilos, ele está gastando ali 5, 6 calorias por minuto. Enquanto que no treinamento contra a resistência, na maioria dos equipamentos, o gasto calórico por exercício fica nessa faixa de 5 a 6 calorias. Se ele tem a mesma ingestão alimentar, a mesma dieta, tem um gasto calórico similar nas atividades, para esse indivíduo, num processo inicial, isso que eu acho interessante, num processo inicial, você tem que deixar a atividade de preferência para o teu aluno. Aí tanto faz. Pode ser o treinamento de força, pode ser o treinamento aeróbico, pode ser uma combinação. O ideal, se vocês perguntarem, André, para você o que é o ideal? O ideal é a combinação. Você tem os benefícios todos para a saúde são aumentados quando isso é indiscutível. Enquanto o treinamento aeróbico, taxa de mortalidade, todos os fatores associados vão botar entre 18% e 25% de redução de risco. Treinamento de força, vamos botar entre 12% e 17%. Quando você junta os dois, 35% a 40%. Então, falou em saúde, não dá para levantar a bandeira só do treinamento aeróbico, só do treinamento de força. Você tem que ter as duas bandeiras. E ainda tem a importância da diminuição do comportamento sedentário. Exatamente. Muito bem colocado. Que aí o treinamento de força tem um papel importante que a gente, lá na frente, eu vou falar sobre isso. Bem boa, Alan. E aí, não dá para ficar defendendo só o treinamento de força como as pessoas defendem, ou só o treinamento aeróbico, porque também tem um cara que diz que o treinamento de força não serve para nada. E eu acho que o papel do profissional de educação física é para o indivíduo que é obeso e é sedentário, o primeiro objetivo não é com resultado, não é fazer ele emagrecer, mas é ele gostar da atividade física, fazer da atividade física com motivação, que durante o treino ele tenha vontade de retornar no treino seguinte, e aí sim, com a aderência ao exercício, de acordo com as predileções dele da atividade, porque numa fase inicial, se o indivíduo com treinamento de força ou treinamento aeróbico, seja a combinação dos dois, se ele conseguir perder aí na faixa de 5 quilos, ou a 10 quilos, que é o que a gente tem de máximo na literatura, quando junta o aeróbio mais a força, porque também tem isso, viu? Você só consegue perder 10 quilos com a força quando você junta com o aeróbio. Se você bota a força sozinho, o teto é esse aí, 5 quilos. Eu não vi nada. Ou então, desvio padrão vai para 8, mas aí, do outro lado, também o desvio padrão é maior. Tá? Mas e com a dieta? Sempre com a dieta. Sem dieta esquece. A gente já viu que não acontece nada. E aí, para esse cara, você vai para a direção dele, deixa ver o que ele gosta de atividade, faz o treinamento misto. E às vezes, o profissional, a gente não pode se prender nos métodos. A gente tem que estar preso ao indivíduo. Exato. E muitas vezes a gente se prende muito aos métodos de treinamento. Eu odeio essas perguntas. Me faz isso direto. E essa pergunta já é ruim. André, o que é melhor, treinamento de força ou aeróbico? Então, eu já falei que para o indivíduo que é muito condicionado, o aeróbio vai ter um peso maior. Agora, para o indivíduo obeso, no início, tanto faz. E tem que levar em consideração essa questão da predileção. E aí, na predileção, pelo que a gente tem na literatura, o treinamento de força, ele é muito mais amigável para o indivíduo obeso e para o obeso mórbido do que as atividades aeróbicas. Tá? Perfeito. Porque a caminhada, que é uma atividade de sustentação de peso corporal, para ele, vocês já devem ter treinado obeso. Então, o cara fica do short. O quanto assa no meio das pernas, tem que passar vaselina. E mesmo assim, você tem atrito. Você pega uma pessoa que não consegue sair do chão. Você tem esses casos. Para levantar do sofá, já está começando a ficar complicado. Nesse ponto, o que você falaria da hidroginástica? Da hidroginástica? Boa pergunta.
Não levantei nada a respeito, obrigado pela pergunta, mas eu acho a hidroginástica uma excelente atividade. A minha pergunta é prática. Não precisa... Excelente atividade, porque, mais uma vez, como você na ginástica, hidroginástica, você tira o teu peso corporal, né, porque ele está em volta daquela coluna, então, mais ou menos na altura, se a água está na altura do tórax, do externo, você tem uma redução aí de 70% do peso corporal. E para o indivíduo que tem dificuldade de deslocamento, ele se movimentar. E aí, mais uma vez, a adoção para um estilo de vida ativo. O cara, para ir na academia, ele tem que sair de casa. Ele tem que sair de casa, ele vai ter que levantar do sofá, ele vai ter que pegar o elevador, ele vai ter que descer, tem que entrar do carro, sair do carro, andar. Olha só como é que é a movimentação diária. Aí tem o benefício da hidroginástica, que aí você... Da hidroginástica tem inúmeros. Tá mais, paga aí os trabalhos do professor Cruel, lá da Universidade do Rio Grande do Sul. Como é importante você abrir a cabeça e olhar e parar de... Né? Como as estratégias estão aí, você precisa usar. Só deixa eu fazer mais uma intervenção aqui, porque a gente está falando dieta. E dieta tem a ver com estilo de vida, e a dieta pode ser de engordar. A dieta pode ser uma dieta de junk food. Então, a gente está falando de dieta aqui partindo do pressuposto que é aquela alimentação que vai gerar um déficit energético. Sim. De preferência, uma dieta composta de alimentos, vou colocar aqui, saudáveis, que eu não vou entrar na seara nutricional, uma hora Sim. a gente vai trazer um nutricionista aqui para falar sobre isso de maneira mais adequada. Sim. Mas só para a galera entender, porque, dieta, a gente já está partindo do pressuposto que é a alimentação adequada e está usando esse nome como dieta. Beleza? Porque a gente falou dieta, eu repeti, você falou, a gente está falando concordo. isso. E Posso aí, ir lá agora? Pode. Eu vou continuar escutando você. Vamos continuar. E aí a gente já viu mais ou menos qual é o papel do treinamento de força de forma isolada, qual é a dele associado com a atividade aeróbica e qual é o papel dele associado com a dieta, mais o treinamento de força e mais o treinamento aeróbico. E aí a gente já começa a responder uma outra pergunta, né? Então, se mais ou menos o peso perdido absoluto é o mesmo, e aí isso todo mundo sabe, né? Qual é a importância do treinamento de força nessa história toda, né? Então, tem primeiro os benefícios que a gente vai colocar assim diretos, né? E no benefício direto, um deles é certamente a preservação da massa corporal magra. Perfeito. E quando eu digo a preservação da massa corporal magra, isso é um outro mito que criaram da educação física. Tá? O mito que, eu diria assim, que também está na moda agora, o termo que eles chamam de recomposição corporal. Então, você fazer... eu acho esses termos legais. Eu acho que comercialmente... Estou ouvindo ali, já dá aquela agonia, né? Estou ouvindo. E aí... esses termos comerciais são legais, vendem bem, né, quando você fala em recomposição corporal. Então, a recomposição corporal é você, numa intervenção de exercício e de dieta, você conseguir reduzir a gordura corporal ao mesmo tempo que você aumentaria a sua massa muscular. Tá? E aí, você vai ter casos ou exceções, que o indivíduo pode ter uma redução da gordura corporal e aumento da massa muscular? Sim, pode. Isso acontece. Tá? Então, a recomposição corporal, ela existe. Eu posso emagrecer e aumentar a massa muscular ao mesmo tempo? Sim. Mas em que situação? Nas situações, primeiro, que o déficit energético gerado seja abaixo de 500 calorias. Segundo, que a redução de gordura corporal não seja significativa, menos do que 5 quilos. Tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto em relação a que a velocidade da perda de peso não seja acentuada. O cara não pode perder peso muito rápido. Ou seja, quando você atende essas 3 características, aí você consegue ter uma recomposição. Mas essa recomposição é o seguinte: o indivíduo vai ganhar... e outro ponto importante, que o sujeito seja destrenado, que a janela de adaptação dele seja maior. Quando eu junto essas 4 variáveis, emagrecer pouco,
déficit energético não muito elevado, a velocidade da perda é Muito lenta, alta. e o cara destenado, eu vou conseguir fazer com que o indivíduo perca, e aí eu vou colocar o que a gente tem encontrado aí de extremos, uns 3, 4 quilos de gordura e ganhar uns 2 quilos de massa muscular. Mas aí são, mais uma vez o Alan colocou bem, são alterações na composição corporal muito modestas. Então, são alterações pequenas. Já excluiu o obeso da... Exatamente. Já excluiu o obeso. Já excluiu o obeso da história. Quando você fala do obeso, tá? E aí eu vou deixar para vocês, tem inúmeras revisões sistematizadas. Tem uma revisão sistematizada interessante, que é a revisão de 12 revisões sistematizadas sobre o papel do exercício no emagrecimento. E aí o que a gente tem em linhas gerais, né? A maioria dos estudos, mesmo com treinamento de força, você com processo de emagrecimento aí mais significativo, eu vou botar que não é lá essas coisas, 5 a 10 quilos, ou no máximo até uma perda de 15% do peso corporal, eu não gosto desses números mágicos, tá? Mas na literatura eles colocam 15, para um indivíduo pode ser 10, para o outro indivíduo pode ser 20. Então, um princípio número 1 que as pessoas esquecem, eu tenho esquecido a individualidade biológica. Então, na realidade, eu adoro estudar, eu leio, baixo todos os artigos, eu leio tudo, mas eles servem de um direcionamento, uma diretriz das adaptações que podem ocorrer. Mas eu tenho que ver como é que o meu aluno responde a essas adaptações. E fazer a prescrição realmente individualizada para ele. E não pegar todas essas informações e querer generalizar para todo mundo. Então, generalizar que eu vou fazer recomposição corporal com obeso. Não vai. Porque aí, quando você tem um contrário, o cara tem um déficit energético, e aí parece que para a manutenção da massa corporal magra, tem vários... O Colégio Americano de Medicina do Esporte fala em não baixar além da taxa metabólica basal. O déficit calórico não pode ser inferior à taxa metabólica basal. Você não pode chegar além dali. Passou dali, você já não começa a ter... Que fica em torno de... Aí a gente está falando de... Aí você está falando, por 60% exemplo... 60% do... Não, vamos botar 1.200, 1.000, né? você está falando em calorias. Então, mas aí... Porque depende da pessoa, então você está falando mas, de 60%, 70%. Mas quando a gente está falando do obeso, a gente está falando de 3.000. Fala do obeso, fala 3.000 calorias. Né? Mas aí, às vezes o cara come 3.500, o cara come 4, entendeu? Quando entra no processo de emagrecimento, ele reduz um pouquinho, 3.500, né? E aí gasta 200 calorias de exercício, porque ele faz atividade leve, não consegue fazer atividade em intensidade muito alta. E aí ele tem um gasto ao longo do dia que vai bater um déficit energético de 200 calorias. Mas isso vai estar abaixo da taxa metabólica de repouso dele. Não vai ter como. Ele vai perder massa magra. Vai perder. Isso que eu ia falar. E aí você pega esses estudos até 10 quilos, que a gente mais ou menos 10%, o cara consegue manter a massa. A maioria dos estudos tem queda. 0,3 quilos, meio quilo, entendeu? Manutenção são poucos. Tem queda, mas a queda é pequena. Então é quase que não significativo. Ganho nesses casos, não tem. Eu desconheço. Pode ter um cara puxa aquele estudo verdadeiro, viés, né? De afirmação. Não, tem esse estudo aqui que demonstrou. Mas a grande maioria não tem. E aí, quando você tem um ponto de corte que eles estabelecem, toda vez que você acima de 700 calorias de déficit, você não consegue sustentar a massa corporal magra, você vai ter uma perda da massa corporal magra. Mas aí tem um dado interessante que de um estudo que ele estabeleceu que aí eles começam a fazer a associação, né? Do quanto o cara tem de déficit calórico e essa relação do déficit calórico com a queda da massa muscular, né? E essa queda ela é quase que ela vai linearmente, né? Vai descendo até ela fazer um ponto de estabilização. E aí, quando você ultrapassa daqueles 15%, né, mesmo com uma ingestão proteica adequada, porque a gente sabe que hoje o treinamento de força junto com a ingestão proteica adequada, e aí a ingestão proteica adequada é muito mais acima do que aquele 0,8 por quilograma de peso corporal.
a gente está falando ali de 1,2 a 1,8 gramas por quilograma de peso corporal de proteína para sustentar, tá, essa tendência à perda de massa muscular com déficit energético. E aí esse ponto de corte, aí, de inflexão, ele fica aí quando você está nesses déficits energéticos em torno de 15%. Tá, de redução do gasto calórico total do indivíduo. Então, vocês observem que é uma forçação de barra muito grande falar que o indivíduo vai conseguir emagrecer sem perder a massa muscular. Mas esses estudos demonstraram também o seguinte, que independente da perda de massa muscular, né, que o indivíduo tem, você mesmo com déficits calóricos acentuados, e isso é que eu acho espetacular, você consegue manter o ganho de força. Então, a força muscular, ela descola da perda de massa muscular associada com o processo de emagrecimento. E isso é o que eu chamo de melhora invisível. O profissional fica muito preocupado, vai perder músculo, mas aquelas adaptações neurais do treinamento de força, elas acontecem. Então, o que a gente chama o obeso, né, ele tem uma quantidade de músculo maior do que o indivíduo normal, o indivíduo saudável, porque ele tem que sustentar o peso corporal dele. Mas isso é a força, a quantidade, vamos colocar, de músculo absoluta. Mas quando você bota a força relativa do obeso, ou a qualidade de músculo do obeso, ela é pior do que o indivíduo saudável, o indivíduo não obeso. E aí, a gente, se entrar nesse tema, é uma maravilha. Sim, Mas aí a gente vai falar rapidamente de sarcobesidade, uma gordura intramuscular aumentada, uma gordura intramuscular metabolicamente pouco ativa, com pouca atividade mitocondrial, aumento daquelas adipodicinas todas que a gente conhece, processo inflamatório de baixo grau intramuscular, diminuição de capacidade de recuperação tecidual muscular, fibrose, diminuição, isso resumidamente, diminuição da qualidade do músculo. Então, apesar do obeso ter uma quantidade maior, a qualidade ou a capacidade dele gerar força é menor. E aí, mesmo no processo de emagrecimento, ele perdendo massa muscular, o treinamento de força dá essa qualidade para ele. E dá essa qualidade, o Fábio falou muito bem no início, que o indivíduo destreinado com treinamento de força é melhor do que eficiência mitocondrial, quantidade de mitocôndrias, metabolismos, todas as variáveis associadas a permitir com que o indivíduo, nesse processo de emagrecimento, e uma pequena perda de massa muscular, ou a massa muscular que seja, que ele não tenha comprometido a capacidade de gerar força. E não só comprometido, ele aumenta a capacidade de gerar força. E isso aumenta a funcionalidade dele, né? Esse é um outro ponto. Esse aumenta a funcionalidade dele. E eu já falei nos episódios anteriores, eu tenho assistido muito aquela série Quilos Mortais. E você vê isso, os caras adquirindo essa funcionalidade que eles não tinham antes. Sim. Essa mobilidade de levantar, andar, sair de casa, porque às vezes eles perdem isso, tipo, em 2, 3 semanas. Eles começam a ficar mais tempo em pé, começam a ter um nível de atividade compatível com o que a gente faz durante o nosso dia, o que para eles já é uma grande vitória. Né? E está muito dentro do que você falou, exatamente isso. Além das respostas neurais, existem as respostas metabólicas que contribuem para que ele consiga adquirir essa funcionalidade. E tem a questão da saúde, né? Que aí a gente pode colocar assim, né, na balança, né, Fábio? Que de um lado você tem o tecido adiposo, né, produzindo as citocinas que a gente vai falar de pró-inflamatórias, e do outro lado a gente tem o músculo produzindo as citocinas anti-inflamatórias. E aí, quando você joga isso na balança, é lógico que a balança do indivíduo obeso, na obesidade mórbida, esse equilíbrio ainda é positivo para as citocinas pró-inflamatórias, só que a magnitude dessa inflamação ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. E aí você vai criando um ambiente metabólico, e a gente fala de função endotelial, de resistência à insulina, de diabetes, de doenças neurológicas, que a longo prazo, né,
você provoca adaptações metabólicas, flexibilidade metabólica, muito favoráveis para a saúde do obeso, né? Que pratica treinamento aeróbio e que pratica treinamento de força, sem que necessariamente ele tenha que ter uma perda de peso tão significativa como nós gostaríamos. Pensa que o processo de emagrecimento, ele é para o indivíduo obeso. Olha, eu tenho eu estava conversando com um amigo meu e tem um amigo nosso em comum que ele está pesando 126 quilos. E o peso ideal dele é em torno de 80, 90 quilos. O cara tem que perder 36 quilos. Aí eu falei, pô, se esse cara perder bem 1 quilo por semana, a gente está falando aí de exatamente... 7, 8 meses. Não, mais, cara. Você bota aí, é fogo. É para 80, de 136 para 36 80. quilos, cada 1 quilo por semana, são 36 semanas, são 9 meses. São 9 meses, isso aí. Imagina o sujeito fazendo exercício regular, submetido a dieta rigorosa durante 9 meses. Lembrando que ele vai fazer... 9 meses para chegar a 100. Você falou para chegar a 80. É mais. É mais de um ano. 90. Tem 90? Tem um set point. Vai ter uma hora que o cara vai ter que comer menos. Vai ter que fazer... Praticamente um ano. Um ano. Entendeu? E aí, só que durante um ano, se a gente ficar... Pô, se o cara olhar o horizonte, que ele olha, você só vai emagrecer daqui um ano. Pô, o cara desmotiva. Agora, se ele sabe que o estado de saúde dele vai melhorando... Aí você tem outros fatores que a gente falou aqui já. Que são importantes nesse processo. Uhum. Uma coisa... E aí a gente já falou, eu acho, bem em relação a dois aspectos. Eu estou afunilando um pouco, a gente, que é a massa corporal magra, e junto com a massa corporal magra, está muito associada, vem a taxa metabólica basal. Então, antes de passar para a taxa metabólica basal, deixa eu colocar duas coisas aqui. Primeiro, você tem dado na literatura, que para reforçar a importância do que vocês estão falando, tem casos de perda de peso, de 10 quilos peso total, em que desses 10, mais ou menos 2 quilos são da massa muscular e 8 de massa gorda. Da massa muscular não, né? Da massa magra e 8 de massa gorda. E quando você vai olhar a composição corporal, o cara que saiu de 100 para 90, ela em tese piorou. O percentual de gordura está maior. E essa pessoa melhorou todos os parâmetros de saúde e melhorou todos os testes funcionais. Sim. Aumentou a força, aumentou a capacidade funcional, aumentou o condicionamento cardiorrespiratório, ainda que a massa muscular tenha diminuído ao ponto, mesmo que a massa gorda tenha diminuído mais, a massa muscular diminuiu num ponto que a composição corporal piorou. Sim. Você vê a importância, aí para trazer esse dado e juntar com o que vocês falaram, que a diferença entre falar que o treinamento de força não emagrece, não é que ele não emagrece, e falar que o treinamento de força é muito importante no processo de emagrecimento. Concordo plenamente. São coisas completamente diferentes. Você não faz treinamento de força para emagrecer. Ele tem um papel dele, ele vai ajudar, mas você faz treinamento de força porque ele é fundamental na sua melhora de qualidade de vida, levando em conta todos os fatores que vocês já abordaram. E antes de entrar, talvez, né, vou entrar na taxa metabólica basal, mas dentro disso, eu acho que... Porque eu falei da massa corporal magra, e a massa corporal magra está muito associada à taxa metabólica basal, porque os defensores do treinamento de força falam, não, olha, e isso é uma máxima também, e é uma máxima nos artigos, cara, é engraçado, que os caras colocam que o treinamento de força é importante no emagrecimento, porque não perde o músculo, e aí a taxa metabólica basal não cai. Esse é o discurso do profissional de educação física até hoje. Não é só do profissional de educação física, não. Tem muito artigo de revisão que coloca isso. É porque eles não... muito. E aí, quando eu vou me aprofundar no assunto, isso é uma... eu diria que é uma pérola vendida, que efetivamente ela não acontece, porque a gente sabe que quando está nessa história de taxa metabólica basal, é um bate-papo também, para um encontro desse, e tem muita coisa interessante. Pô, tem treinamento de força agora, tem e controle do apetite, tem muita coisa legal saindo, e a gente vai abordar um pouco disso. Mas eu acho que um ponto importante que a gente não leva em consideração no treinamento de força
é que quando a gente falou em aumento de força, independente da redução da massa corporal magra. E quando você aumenta a tua força muscular, você aumenta a tua capacidade para realizar as atividades do dia a dia. Porque você pega um indivíduo obeso e um indivíduo descondicionado, seja aerobicamente ou seja metabolicamente, ele tem dificuldade em subir um lance de escada. Então, quando ele sobe um lance de escada, ele tem pouca força muscular, o consumo de oxigênio passa a ser maior, ele entra em anaerobiose rápido, então ele tem aquela percepção de fadiga, de cansaço e desmotiva ele praticar atividade, aumentar as atividades diárias dele. Então, o que eu falo, quando você aumenta a força, você aumenta a reserva funcional dele para ele realizar as atividades aeróbicas, as atividades diárias com mais conforto. Porque o cara não sobe o lance de escada, porque quando ele termina de subir o lance de escada, ele está exausto. É uma atividade quase que máxima para ele. Quando você pagou, foi o que o Alan colocou, tem cara que não consegue sair da cama, não tem força na perna para sair da cama, tem que ter um auxílio. Como é que o indivíduo que tem dificuldade para caminhar, para levantar e descer de uma cadeira, tem dificuldade para subir e descer uma escada, como é que esse sujeito vai ter um estilo de vida mais ativo? Para aumentar o gasto calórico diário. E aí tem vários estudos na literatura, aí já tem algumas coisas. Aí um estudo clássico é o do Hunter, com idosos, que demonstraram que os indivíduos idosos submetidos ao treinamento resistivo aumentavam o gasto calórico deles associado à atividade física não espontânea. Esse foi o primeiro estudo, então, dos clássicos. Enquanto que o treinamento contra a resistência, né, ele dispendia 50 calorias. Não é lá, né? A atividade diária espontânea aumentava o gasto energético em 90 calorias. Aí, pô, André, mas só 90 calorias? Mas aí, isso, pensem que o estudo ele tem duração de 3 meses, né? E que por 4... São 90 calorias por dia? O pessoal está brigando por 1 quilo de massa muscular que vai gerar em torno de 13 quilos. É verdade. Você está certo. Esse é o ponto. É esse o ponto. A gente, com o treinamento de força, a gente aumenta a funcionalidade do cara, com o aumento de funcionalidade, a gente aumenta o gasto calórico da atividade física espontânea. Perdeu 1 quilo. Ganhou funcionalidade, tá gastando 90. Tá gastando 90. Perdeu 13 para gastar 90. E tá preocupado porque perdeu... Tá preocupado com 1 quilo que vai gerar 13 calorias a mais. Mas olha, isso é um estudo com idosos. Tem um estudo mais recente, né? E aí também com a população de 65 anos, esse estudo, ele é realmente sensacional. Ele tinha 3 grupos, né? Um grupo que fazia 1 dia de atividade aeróbica e 1 dia de treinamento de força. O outro grupo fazia 2 dias de atividade aeróbica e 2 dias de treinamento de força. E o terceiro grupo, 3 dias de atividade aeróbica e 3 dias de treinamento de força. E eles acompanhavam, né, o aumento da atividade espontânea e o aumento do gasto energético com essas atividades espontâneas. São 2 nomenclaturas mas que estão muito relacionadas. E o que eles encontraram? Né? Que os indivíduos que faziam 1 dia de atividade aeróbica e 1 dia de força aumentavam o gasto energético com as atividades não associadas ao exercício em torno de 180 calorias. Um aumento bem significativo. Só que os indivíduos que faziam 2 atividades aeróbicas e 2 de força foram os que tiveram o melhor resultado. E aí bastante significativo, 275 calorias dia. E aí quando você pega, só fazer um cálculo, né? 7 vezes 3, e aí você projeta isso numa... a gente tem que tomar cuidado, esse negócio, o Alan vai concordar comigo, né? A gente ficar muito preso nesse negócio de caloria, de gasto energético, consumo. Eu não gosto muito, viu, Alan? Mas é uma forma de a gente trazer o conceito. Sim. E aí eu quero... Eu quero abordar... Tá fazendo um disclaimer aqui comigo. Não, você vai... Vocês vão entender onde eu vou chegar, tá? E aí você pega 275 calorias, pô, ótimo. Só que o grupo que fazia 3 e 3, tá? Esses indivíduos tinham atividade espontânea diária diminuída, reduzida. E aí que entra a escolha de Sofia na história da prescrição do treinamento.
você vê que nesse estudo, para essa população, teve uma dose mínima ideal, uma dose que a gente vai colocar o ideal, mas teve uma dose que teve um efeito negativo. Do mesmo lado que eu tive um aumento do gasto energético com treinamento físico em si, com exercício, do outro lado, como esse exercício ele era muito repetitivo e não permitia uma recuperação entre os dias de treinamento, levava a fadiga dos indivíduos e com essa fadiga eles passaram a ter uma atividade espontânea menor. Então, hoje é fundamental, quando você está trabalhando com emagrecimento, observar como é que o teu aluno responde ao programa que você está montando para a atividade espontânea dele, diária, porque senão você está dando tiro de um pé. Uhum. Você está aumentando o gasto de um lado, mas está reduzindo para o outro. E o principal, tá, é o comportamento sedentário, induzido o comportamento sedentário. E aí, quando eu falo do treinamento de força, eu não estou preocupado se gastou 150, 200 ou 250 calorias com atividade extra, exercício. Eu estou preocupado que ele tem um comportamento diário favorável para inatividade e o sedentarismo. E a gente já sabe, né, tem vários trabalhos legais publicados na literatura, né, e eu vou citar duas frentes que são importantes. A primeira frente é o seguinte: o indivíduo ele pode fazer um volume, a recomendação ideal de prescrição de atividade pelo Colégio Americano de Esporte. Se o cara tem um comportamento sedentário de 4 horas sentado na televisão, 6 horas, 8 horas e mais de 10 horas, esses benefícios associados à prática de atividade física regular, eles vão sendo reduzidos quando associados ao comportamento sedentário. Então, da mesma maneira que eu falei que quando a gente fala em promoção da saúde, você tem que associar treinamento de força e aeróbio, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente tem que associar a prescrição de exercício junto com comportamento não sedentário, para otimizar os resultados. Uma coisa que eu aprendi assim na minha carreira profissional, antigamente o André Letta da década de 90, ele só conseguia enxergar o ótimo, o modelo de prescrição perfeito, o que dava melhor resultado, as diretrizes. E eu, não, porra, isso não funciona, isso não vai servir para nada. Teve uma história que essa eu vou contar, que é uma das piores da minha carreira, né? Vocês não vão rir. Vocês me respeitem. Bom. O mestre falou para não rir, meu irmão. Não, horrorosa. Horrorosa, mas eu vou falar aqui. Tinha um garoto, pô, essa é horrorosa, mas é o que eu tinha de minha limitação da época, né? Obeso, caminhando na esteira, caminhando muito lentamente e tipo com o iPad em frente, né? E vai caminhando, tava lá, pô. O garoto se esforçando bem devagarinho. Eu fui lá, dei uma chamada dele. Não, a frequência cardíaca está baixa. Não vai fazer atividade assim. Ou você faz atividade direito. Mas, pô, para com esse iPad. Vamos aumentar essa velocidade. Fiquei acompanhando. E aí, moral da história, né? É uma abordagem completamente equivocada. Mas a gente aprende, evolui, cresce, né? E lógico que hoje, mais uma vez falando, né, o que a gente tem reforçado aqui o tempo inteiro, é você utilizar as estratégias que você tem em mãos do treinamento de força, do treinamento aeróbio, para poder promover a saúde do indivíduo num todo. E aí, o André Letta só viu o ótimo. Hoje em dia, aí eu passei uma época a ver o bom, aquela história, né? O bom... O ótimo é inimigo do bom. Inimigo do bom. E eu já mudei. Vice-versa. Hoje em dia, o bom é inimigo do regular. Porque quando a gente fala em saúde, a gente já viu que... E aí tem vários trabalhos recentes, né, Alan, demonstrando que uma dose pequena de exercício, pequena mesmo, de musculação, isso é um trabalho recente que eu publiquei, se o cara fizer musculação 2 vezes por semana, 10 minutos em cada dia, o cara já tem uma redução na taxa de mortalidade em torno de 12%. Caraca! Aí você pega treinamento aeróbio, também uma dose mínima, dose também, de novo, de 20 minutos o mínimo, e você amplia até 60 por semana.
E parece que depois de 60 os efeitos já não são tão significativos. E a gente fica pensando, é lógico, quando a gente fala de obesidade, emagrecimento, a gente tem que aumentar essas doses. Mas para um pontapé inicial, o aluno que é obeso, o aluno que está destenado, a gente tem que ter um foco muito dessa dose mínima. Porque o que eu quero é trazer o cara para a atividade, para que ela seja prazerosa, para que ele goste de fazer. Depois que ele criou o hábito, a aderência, ele está motivado, é lógico que os efeitos eles vão ser maiores se as doses, mas não adianta. A gente vê que com as recomendações, que as diretrizes que a gente tem das principais sociedades de exercício do mundo, a gente tem quantos por cento da população sedentária? Esse não está funcionando. Não a está obesidade funcionando. só aumentando. Exatamente. E eu tô enxergando isso. As Aí eu mudei a minha diretrizes. postura completa. E hoje é engraçado. Antigamente, eu era o rei, né? Qual o melhor treinamento de força? Então, sabia tudo. Volume, intensidade, repetições, sabia todos os artigos. Hoje em dia, o meu foco de estudo mudou. Eu quero saber o seguinte, o que eu consigo? Primeiro, mínimo de dose para ter efeito, porque também eu não posso enganar o cara. Né? Não dá. As evidências são essas, estão aqui, você vai melhorar, acompanha o cara vê que melhora, ele vê que no dia a dia, e aí a gente estava conversando antes, eu e o Alan, que é fundamental isso, eu pergunto, e isso tem na minha anamnese, eu pergunto, quais são as atividades suas no dia a dia e de lazer que você sente comprometidas pelo teu estado atual de condicionamento. E aí eu entrevistei um senhor ontem de 65 anos, muito interessante, e eu fui perguntando, e ele fazia pesca submarina e fazia pesca em alto mar e fazia equitação. Eu falei, que legal, tá, bacana. E eu já, vou pescar, né? E aí dessas atividades, qual delas você gostaria de fazer? Ele, nenhuma. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu sempre fiz elas muito bem. Eu sempre fui muito competitivo, nunca fui um cara de ponta, mas sempre fiz elas muito bem. E eu sei que hoje eu não tenho condições de fazer elas como eu gostaria. Eu não me motivo. Tá bom. O foco dele não vai ser esse, entendeu? Ao mesmo tempo que eu observei uma oportunidade, não adianta, a prescrição individualizada. Perfeito. E aí eu já entendi por outro lado, e aí sim ela tem a netinha dele, e aí ela tem que levar a netinha no parque, tem que caminhar, tem que subir com ela para botar no balancinho. E aí ele me compartilhou algumas dessas atividades que ele gostaria de fazer melhor com a neta. E aí você começa, no teu programa de exercícios, dar alguns realmente motivos, né? Que justifiquem o cara se engajar na tua proposta de treinamento. E aí esses motivos podem estar relacionados às questões de saúde, metabólicas, e aí não falta dado para você mostrar para o cara. Se você é um cara bem informado, você pega a avaliação dele e associa com as informações que você tem, e você fala de longevidade ou esportiva, ou longevidade de independência, de qualidade de vida, doenças associadas, câncer. Hoje todo mundo quer viver mais e quer viver melhor. Ninguém que, tirando o cara que tem uma doença mental, todo mundo quer viver mais. E mesmo o cara que tem uma doença mental, que não está feliz, está com ansiedade, está com depressão, o exercício vai ajudar. Exatamente. Ou seja, o exercício ajuda em tudo. Em Leta, qualquer situação. Eu dei uma cutucada aqui no Cauê, que a gente riu, porque eu estava conversando com o Leta antes da gente começar a resenha, antes de você chegar. O Leta falou, não consegui ver os episódios da temporada desse ano. Quantos ganchos ele já deu? Com certeza! Depois você vai escutar, que eu sei que você vai escutar. Sim. Essa das que a gente fala no Exercise Next, que são pequenas doses que o Cauê falou isso. Para poder começar a trazer além de ter o benefício, já ter algum benefício, essa dose mínima, é uma maneira que você tem de já trazer. Exatamente. E aí, voltando na força... Vamos voltar para a força? A força tem um papel... força. Ele está falando de força. Não, emagrecimento. A força tem um papel fundamental nessa história. Por quê? Mas aí tem uma cilada nessa história. A força tem um papel fundamental, porque o cara não consegue subir a escada, ele passa a subir, ele tem força, ele sobe. Tudo
perfeito, né? Vai muito bem, o cara vai ficar mais ativo, ele consegue fazer o snack. Eu tenho vendido, entre aspas, tem aluna minha que não gosta de fazer atividade aeróbica, não faz, André, eu odeio. Faz força, treina força comigo, ama. E para ela fazer aqueles 10 minutos, ela não faz. Você faz o quê? Eu trabalho no hospital, então beleza. Quero 4 lances de escada por dia, 4 vezes, você consegue? Ah, consigo. Então pode fazer isso que vai ter um benefício maravilhoso para a sua saúde. Ah, André, mas meu joelho dói quando eu desço escada. Ela realmente teve um acidente de carro. Não, desce de elevador, não tem problema. E ela começou a adotar. É lógico que esse é um pontapé inicial para talvez ela se motivar a começar a fazer atividade aeróbica nessa dose mínima que a gente sabe que já vai ter benefício para ela a longo prazo. E aí eu falei do outro lado, né? O outro lado que conforme você vai aumentando a tua força muscular, para realizar essas atividades, inclusive o snack fit, você vai ficando mais eficiente. E o grande problema da manutenção do peso corporal, do peso perdido, é a tal da economia, a tal da eficiência, né? Tudo leva a gente a reganhar o peso corporal, ao reganho do peso corporal. E aí, a massa corporal magra, e o Alan vai... Isso aí é só uma pincelada, tá, Alan? Manda brasa. Tá? A massa corporal magra, ela parece ter um papel fundamental no processo do reganho. Ela é tipo um sensor metabólico da quantidade de energia que você precisa consumir. E a gente sabe que dentro do processo de desenvolvimento da espécie, né, o homem precisava se deslocar, o homem precisava escalar, e eram habilidades, precisava cortar, precisava coletar, e são atividades que exigem força. Então, vamos colocar antropologicamente falando, né, a gente precisa da força muscular para a preservação da espécie. Evolutivamente. E evolutivamente, a gente tem eu vou botar o jeito da força na manutenção da espécie. E o nosso sistema, quando ele percebe que você perdeu massa muscular, ele sinaliza, olha, enquanto a massa muscular não voltar ao meu set point, ou eu vou colocar um peso muscular ideal, eu tenho que fazer overfeeding, eu tenho que aumentar a minha ingestão calórica. Só que essa ingestão calórica, para você atingir esse valor mínimo, ela é maior, né? Demora mais você repor essa massa muscular do que a quantidade de gordura corporal que você ganha. E aí no reganho, você para chegar naquele set point de massa muscular, o cara engorda mais, piora. E aí por isso esse episódio está maravilhoso. Por isso que o treinamento de força ele é importante no aspecto que o obeso, ele não, a gente com déficit calórico, aquela história, aquele ponto lá, que é em torno de acima de 500 calorias, o negócio começa a ficar ruim. Botou ingestão proteica para dentro, tem limites também para isso. Com o treinamento de força, eu esqueci de falar isso. Não adianta ingerir proteína para caramba, fazendo emagrecimento, achando que vai preservar a massa muscular. Já tem estudo na literatura demonstrando, vai para o espaço. Tem que ter o treinamento. Aí sim, o treinamento de força com ingestão proteica alta, consegue preservar daquelas 4 situações exatamente, que eu falei. Exatamente. Se for extrema, mas o que acontece? Preserva no sentido que, em vez de esse cara perder com treino de força, dieta proteica, isso é fundamental também, a queda que você perde peso. Se o cara perder muito rápido também, você perder mais de 700 gramas por semana, aí vai perder, não tem para onde correr, vai perder a massa muscular, déficit energético muito grande. Só que se você controla essas variáveis, o que acontece com ele? O cara perde menos. E se ele perder menos músculo, não é que ele não vai perder. Ele perdeu 3, ele poderia perder 6. É isso, ele evitou a perda drástica. E aí, isso é positivo para evitar o processo aqui do reganho. Tá? E aí a questão comportamental que é importante é que quando esse sujeito passa a ter um estilo de vida mais ativo,
Isso ajuda também, isso já está bem comprovado, no processo da manutenção de perda de peso corporal após o peso perdido. Por quê? Porque o cara adotou, é hábito. O que o cara adotou, está condicionado, se lembra que ele ganhou força, ganhou qualidade de músculo, ele pode ter, por um outro lado, e aí a gente pode, num outro dia, falar dessas teorias todas, a gente ainda vai falar da taxa metabólica basal. Se não for hoje? Vai ser hoje? Eu não falo nada, quero ver se alguém botou ali no bolão. Eu falei! Na verdade, a minha aposta, Cauê, desde o início, eram 3 episódios. Não, acho que 2 vai. Não vai. Não vai, mas nem fudeu. Mas aí da questão do 7 point... Ó, isso que você falou, da questão da massa muscular, na regulação do apetite, quando ela vai para baixo. Aí tem a relação quando ela vai para cima, como ela modula. Porque isso a gente vai tratar em outro episódio. Não, mas foi uma... Não. Só tô te falando que só isso, se a gente resolvesse fazer um episódio contigo, já teria que ser um 4º episódio. Exatamente. Pra você saber. Porque, cara, aí você vai entrar em várias coisas. Você fala aí do comportamento ativo, do estilo de vida ativo. Tem a interação com a modulação do apetite. Já tem a relação. Senso de recompensa. Aí... Tá muito... A literatura da quebra de comportamento sedentário associada à modulação do apetite, ela tá muito bebezinho. Tá muito início. Não, com apetite. Sim, com apetite. Mas já começa a apontar algumas direções que a gente tem que olhar com cuidado. Por isso que não dá para entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente vai... O Iago, aproveitar e agradecer ao Iago que a paciência que ele tem com a gente, é o rapaz aqui, que cuida do estúdio, que é o dono do estúdio, que nos recebe aqui com o maior carinho. E o Iago vai matar a gente se a gente entrar nessa seara agora. Então, só para saber que tem essas relações, já tem uma literatura razoavelmente, nós podemos dizer que é uma literatura nova. A literatura da quebra do comportamento sedentário para a saúde cardiometabólica já está começando a ficar mais robusta, começa a surgir em relação ao apetite, e essas coisas se misturam, porque só pela saúde cardiometabólica já é importante quebrar o comportamento sedentário. Aí você vai olhar não só o tempo que você ficou em comportamento sedentário, mas como você ficou em comportamento sedentário, se você quebrou ou não, que você pode olhar o tempo total, mas ter as intervenções e isso não ser tão prejudicial, e a gente não sai nunca mais daqui. Sim. Entramos no buraco negro. Falando só agora, eu acho que a gente já está aí nessa etapa final, pelo que eu estou vendo aqui no horário, da taxa metabólica basal, que é um outro mito, tá? Que a preservação da massa corporal magra, ela levaria com treinamento de força você não ter redução da taxa metabólica basal. E mais uma vez, o que a gente tem é que, aí a notícia é boa, tá? O treinamento de força aumenta a taxa metabólica basal. Tá? Aumenta. E aumenta em 79 calorias. Aí você multiplica isso por 7. Tá? Mas aí tem um problema. Só estou comentando isso, tá? Ele aumenta sem a alteração drástica da massa corporal total. Não, sim, mas eu só estou... Não, porque senão... Acho que tem que colocar... Mas eu ia falar isso. Foi mal. É porque eu já fico ansioso, porque daqui a pouco... Gente, vão trazer lá... Em consideração, não, vou ficar quieto. Não, mas eu estou falando... Por que eu falei isso inicialmente? Foi mal, foi ansioso. Não, mesmo o aumento, ele não é significativo para a redução de peso corporal. E é o que as pessoas vendem. Eu botei isso, aumenta para dar... deixa para fazer a crítica. E muita gente pensa, na verdade, e na realidade não. O aumento, esse aumento entre aspas, que é pequeno, modesto, bem modesto. Bem modesto, para não falar irrisório. Mas esse aumento da taxa metabólica de repouso, taxa metabólica basal, em decorrência da prática do treinamento de força, ele não é por conta do aumento da massa muscular. Aumenta a massa muscular, 1 kg de massa muscular, como a gente já falou aqui, são 13 calorias a mais. Né? Se dá, por quê? Porque a gente já falou disso. Né? O Leto já falou
A gente já falou aqui, biogênese mitocondrial, melhora do metabolismo energético, né? Fica tudo ali mais azeitado, melhora da eficiência energética. Então, a galera tem que perder, isso ajuda a quebrar o mito de que o treinamento de força aumenta a taxa metabólica de repouso, a taxa metabólica basal, porque aumenta a massa muscular. Não é isso. Muito bem pontuado, Cauê. Importante, cara. Realmente. Não é isso. Perfeito, Cauê. E aí, quando você pega as outras atividades, também aeróbio, o que quer que seja, o aumento não acontece. Então, quando você pega aeróbio, força e dieta, não tem porque... As forças se anulam. Se anulam, não tem mecanismo para isso. Então, infelizmente, eu gostaria muito que a taxa metabólica basal fosse aumentada. E, pelo contrário, o que a gente sabe é que o treinamento de força, né? Isso aí já tem alguns estudos demonstrando isso, né? Quando você faz de forma muito volumosa e muito intensa, a gente já viu que diminui a atividade espontânea. E o aspecto negativo é que aumenta a tua ingestão calórica ou diminui a tua percepção de saciedade e aumenta a tua fome muscular, a tua fome geral. Então, quando a gente prescreve, né? E aí, eu acho que no próximo episódio... Né, já assumiu. nós vamos falar, eu acho que eu também não gosto disso, tá? Mas eu acho que tem que ser pontuado para a gente desmistificar algumas questões. Primeiro, como é que são as variáveis do treinamento de força e como elas impactam no gasto energético. Então, a gente vai falar volume de treinamento, tipo de exercício, número de séries, intensidade, recuperação e velocidade de execução. Como é que essas variáveis elas influenciam no gasto energético total? Mas elas não influenciam só no gasto energético total, mas como é que elas vão influenciar também na tua atividade física não associada, né, ao exercício, atividade espontânea, e como é que isso, a gente pode dar uma pincelada nesse dia em como é que isso impacta no controle do apetite. Beleza. Essas variáveis que eu acho interessante. Tem a questão também do EPOC, do consumo de oxigênio pós-exercício, pós-treinamento de força. Isso eu acho legal a gente abordar. Tem a questão da ingestão proteica, a gente pode dar uma pincelada nessa curva de dose e resposta, tem algumas coisas... não vai ter o terceiro episódio. Não, isso mata. Estou te falando. Isso são coisas, são pontos e 2 pontos que estão na moda, que eu acho que também vale a pena, né? Como é que todo mundo acha o seguinte, né? Vou fazer dieta cetogênica junto com força, vou aumentar o resultado. Vou fazer jejum junto com força, vou melhorar o resultado. E já tem uns trabalhos legais sobre isso, acho que vale a pena a gente bater. Tem uns trabalhos legais sobre isso. Bater um papo, porque sabe o que acontece? Eu acho que muito desse bate-papo aqui, vamos botar da resenha, né? Trazer essas respostas para as perguntas que os alunos fazem no dia a dia isso e o que o profissional ouve na mídia. Porque a mídia quer vender o programa milagroso, a dieta milagrosa, o exercício milagroso. E não é só a mídia, são os próprios profissionais que querem vender suas fórmulas milagrosas e querem botar isso goela abaixo da galera. E a gente tem que falar que, assim, é nosso papel fazer isso aqui. Sim. Né? Alertar e orientar. Então, o papel, eu acho, nosso... Isso você tem uma responsabilidade boa em relação à educação física pela posição que você tem, pela referência que você é, e você pode contribuir muito. Isso aqui pode ser um local ótimo para você fazer isso, as portas estão sempre abertas para você. Diante do que eu vi hoje aqui, a gente vai ter uma cadeira meio cativa pro Leta esse ano aqui. Exatamente. Eu que agradeço. A gente vai ter que trazê-lo mais vezes. Aqui o segundo episódio já está garantido. O terceiro que você disse que não precisa, eu vou repetir aqui o que eu falei para você no WhatsApp quando você falou para mim. Não, fica tranquilo que eu vou fazer tudo resumido. Eu falei, Leta, o que eu gosto dos meus amigos é que eles se auto-iludem. Porque a minha não ilude mais. Mas porque as informações, elas têm que ser compartilhadas e elas vão
se entremeando, né? Você não precisa justificar isso, Leto. A gente já sabia que isso ia A acontecer. gente entende. E a gente queria que isso acontecesse, que bom. E eu tô torcendo que tenha um terceiro e tenha um quarto, efetivamente, porque o que você trouxe aqui, uma coisa a gente vai eu ter que acho avançar. importante, e aí vocês utilizem o canal do Alan para isso. Eu não combinei isso com você, Alan. Não, manda brasa, tá tudo certo. Você falou, tá falado, Leto. Eu acho que perguntas que vocês queiram ouvir sobre o tema e quiserem mandar. Boa. Pode usar o meu boa. canal. Fique à Pode vontade. responder. E outra coisa. Pode colocar aqui nos comentários também, que eu e- acompanho. Contestações. Sim, claro. Visões diferentes e olhares diferentes dos nossos, compartilhados, porque não tem verdade. Não. Existe em debate ciência. científico. Existe o debate quando eu trago aqui, é a análise que eu fiz como o tema. Certamente, eu vasculhei muito a literatura. Eu não tinha noção do buraco que eu estava entrando quando o Alan me fez o convite. Desde que ele fez o convite, todo dia, à noite, final de semana, eu gosto, é maravilhoso você se preparar, levantar, mas certamente tem material que eu deixei passar. Claro. Normal. E sempre tem aí na nossa audiência, tem outros profissionais maravilhosos que têm o que contribuir para nosso debate. Então, isso. toda a contribuição, mesmo que não vá ao encontro do que a gente colocou aqui, só a possibilidade de reflexão nossa sobre o tema e busca da resposta já gera crescimento. Com certeza. Sempre. Se vocês fizerem isso... Podem usar o meu canal, quem Por quiser, os debates que possam vir a ser mais de trocas, mais de contraponto. Eu acho que usar o meu Instagram lá, no direct... Pode usar o meu Instagram Pode. também, me coloca à O meu disposição. também, tá? Qualquer um dos nossos. Enfim, a gente vai colocar Falar os links nisso, aí no... tem uma pergunta que eu escuto o podcast e a gente nunca fez, vou fazer hoje sem combinar nada também. Onde nós encontramos o André Leta sim. nas redes Onde- sociais? Hashtag André Leta 10. Não, é arroba André Leta 10. isso. arroba André Leta Leta 10. 10. No É Instagram. só no Instagram? É. Só no Instagram que você tá, Leta? Twitter. Não, Twitter não, tô no Facebook. Mas o seu canal de É. divulgação é o No Instagram. Instagram. Tá. Tô. Tem novidade vindo aí, Leta. Fala, antes da gente se despedir, fala pra galera, a gente tem uma data pra confirmar, mas já tem um simpósio. Nosso dia menopausa e exercício. Menopausa Olha, e exercício. Do exercício. Você da já avisou saúde. que ele vai participar como palestrante? Com Eu certeza. Tá certo. E o tema dele é espetacular, né? Eita, Tudo, nada Saúde, disso carne combinado. metabólica e exercício na Pô, menopausa. Olha aí. perfeito. Pô, eu não sei. Já eu está conheço. aceito. Já está A gente aceito. vai Vai ser reunir uma um honra. super time, Alan vai estar presente, Pedro Ivo vai estar Pedro presente, o professor André Deslandes, a Malu Bastos, nutricionista. A gente vai reunir um time aí. Vão ter uma gineco, uma endócrino. E Vai ser um o evento e time tanto. Vai ser Cópia. um evento e tanto. Eu acho que, no geral, vai ser interdisciplinar. Vai ter Isso. fisioterapeuta, lógico, falando das lesões na menopausa e no tratamento das lesões em mulheres. Vai ser bastante interessante. Então, galerinha, Aguardem que Abril, a gente vai depois dizer a data certinha, como vai ser o formato, mas já vão se preparando, Que vem que vem- novidade boa. aí. tem novidade por aí. Excelente. Leta, cara, pô, Obrigado, muito hein, galera? obrigado. Foi divertido. Muito obrigado pela parte 1. E até a parte 1.1. É 1D, pontinho, pontinho, É pontinho. isso aí. Mas é bom, pô. A gente vai conversando, vai Galera, compartilhando. curte, Um abraço. se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha pra galera. É isso. Foi um Isso prazer. aqui é muito conteúdo, isso não pode ficar parado. E não pode ser um episódio só. Exatamente. Abraço, Obrigado. Leta. Valeu. Obrigado. Vamos matar Valeu, a cerveja Leta. agora. Sextou. Show.